Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia. Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz em nome de Jesus. Amém? Que bom que você veio, irmão. De verdade, que bom que você veio. Me faz lembrar, às quartas-feiras é muito comum, quarta e sexta, vir um número de pessoas bem reduzidas com relação ao domingo. Mas sabe o que faz lembrar? João capítulo 4. Jesus não se importou de pregar para uma só pessoa. Só tinha uma mulher. Uma só. Pregou para ela, ao meio-dia. Sol escaldante. Só que aquela pregação para aquela mulher teve um fruto. Ela foi uma evangelista. A palavra se estendeu por muitos lugares. Então, você que está aqui, fique atento àquilo que Deus quer falar com você. Pega a boa parte. A parte que Deus já preparou para a sua vida. Viu? Que você possa absorver cada palavra dita do céu, né? Pela palavra do Senhor aos nossos corações. Que possamos sair aqui renovados, fortalecidos pelo Senhor em nome de Jesus. Tá bom? Vem cá, amado presbítero Dornelles. Vem cá para poder pregar a palavra. Nosso amado irmão. Aleluia. Tranca a porta para ninguém fugir. Vamos orar aqui por ele, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor por essa vida, Deus, que se empenha em ensinar, se empenha em auxiliar a igreja do Senhor e pregar a Tua palavra. Ó Pai, eu peço mais uma vez que o Senhor possa usar o Teu Filho, ó Deus, como canal de bênçãos para cada um de nós que está aqui presente, bem como quem está em casa nos vendo pela internet, Senhor. Que haja graça do Senhor. Derrama o Teu óleo sobre ele e que possa transbordar em nós também. Oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por conceder mais uma noite de culto doutrinário. Amém? Deus, com toda certeza, vai ministrar o coração de cada um de nós nessa noite. Amém? Então eu louvo a Deus por poder compartilhar mais uma palavra com os irmãos. Nós vamos estar falando do reino de Deus, pecado. Vamos falar dessas coisas? Vamos continuar refletindo sobre discipulado. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. Nós vamos entender por que existe muita igreja cheia de gente vazia e algumas igrejas com pouca gente cheia de Deus. Há muito tempo que a igreja, no meu modo de ver, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê a Bíblia, é notório que há muito tempo se esqueceu de falar sobre discipulado. E eu glorifico a Deus, louvado seja Deus por ter colocado esse tema para nós, pastor. Louvado, eu louvo a Deus pela tua vida. E o Espírito Santo realmente está nesse lugar. O Bruno começou a pregar quase tudo. Sobrou muito pouca coisa, mas nós vamos tentar ver o que a gente faz aqui com aquilo que o Senhor preparou para nós, amém? Então, qual deve ser a parte prática disso, amém? Qual deve ser a parte prática desse tema, né? Discipulado. A palavra discípulo significa aprendiz ou seguidor. Meu Deus. E eu marquei algo aqui para a gente poder pensar, antes de eu ler o texto, convidar os irmãos para estar lendo um texto e dizer o nome
o título da pregação, eu escrevi algo aqui que eu achei que foi tremendo Deus me colocar no coração para escrever. Eu quero iniciar minha fala assim, irmãos. Na vida, nós convivemos numa esfera de ações e pensamentos. Todo mundo concorda com isso? Na vida, nós convivemos numa esfera de ações e pensamentos contaminado pelo pecado. Você concorda com isso? A gente nasce, cresce e passa a vida dessa forma. E vamos passar dessa forma até a vinda do Senhor Jesus, amém? Na vida, nós convivemos numa esfera de ações e pensamentos contaminados pelo pecado. Deus, por pura graça e misericórdia, nos preparou um remodelamento que opera por meio de Jesus Cristo através do discipulado. Sem discipulado, não há fé. Sem discipulado, não há igreja. Sem discipulado, não há conversão. O que a gente vê não é algo transformador na vida de muita maioria, de multidão de pregações, seja na internet, seja nas igrejas, não é? O ide e fazei discípulo de todos os povos. Parece que não tem. Está escrito na Bíblia porque está. Está lá. Então, nessa noite, o assunto que eu quero propor nessa noite é sobre discipulado como uma necessidade humana. Amém? Você que pôde vir aqui hoje, não vai sair vazio de forma alguma. Você vai sair entendendo o que é ser discípulo. Eu estou aprendendo e compartilhando. E discípulo é isso. Amém? Ser discípulo é isso. Foi Jesus que instituiu isso. Ide e fazei discípulo. Sempre vai ter um discípulo chegando com menos maturidade do que eu e você. Sempre vai existir alguém mais maduro que eu. Dá para compreender isso? E é assim o processo de remodelação, sendo o Senhor Jesus a pedra angular. Precisamos ser seguidores, discípulos, compreendendo bem isso e pondo isso em prática, nós estaremos agradando ao Senhor. E por isso eu quero convidar os irmãos a estar lendo no livro de Lucas, capítulo 10. Os irmãos que forem achando podem ficar em pé. Nós vamos ler 2 versículos. E aí eu quero falar sobre essa necessidade de discipulado que nós precisamos ter consciência. E vamos tratar com algumas coisas na nossa vida. Vamos levar para a nossa meditação o que nós ouvirmos aqui, aprendendo com os erros dos outros. Uma coisa é a gente aprender com o nosso próprio erro, e outra coisa é aprender com aqueles que Jesus foram discipulando e deixando aqui para exemplo nosso. Quando a gente aprende e se torna discípulo, tem condições de discipular. Só pode discipular alguém que já foi discípulo, amém? Não é possível ser um discipulador sem ser discípulo, primeiro. Não é possível eu falar sobre ansiedade e preocupação se eu não fui tratado disso. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 41, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta,
Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Né, Bruno? Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Os irmãos podem estar se assentando, em nome de Jesus. E o título da mensagem, baseado nesses 2 versículos, título da mensagem: ao crente atencioso, a vitória é garantida. Amém? Mas há uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. O crente atencioso é intocável. O crente atencioso tem uma vitória garantida por Jesus. Amém? Ninguém toma uma revelação do céu na vida do crente, porque ele é transformado. Ele atende, ele fica atento, ouve aquela palavra direto do Senhor Jesus, e ela é suficiente para transformar os pensamentos e a mente dele de tal maneira que ele se torna uma outra pessoa. E ninguém pode roubar isso. Nem o diabo, nem ninguém. Nenhuma acusação há para ele depois daquilo, que ele foi transformado. Glória a Deus. Já não há por ter aceitado Jesus. Mas aí sim, aí é que ele passa a ser um discipulador. Glória a Deus. Então, ao crente atencioso a vitória é garantida. Vamos aprender alguma coisa como tudo isso começou, né? E a gente vai discorrendo aqui, amém, irmãos? Eu não preparei um sermão com pontos, mas a gente vai discorrendo e pela palavra nós vamos trabalhar essas questões. Discipulado, amém? Tudo começou no livro de Atos, no capítulo de 1 a 3, capítulo 1, de 1 a 3, aqui nós temos o evangelista Lucas, falando de algo que, sobre o discipulado. Lucas era grego, provavelmente se converteu com a pregação de Paulo, e agora ele escreve um livro. E ele vai falar, já se tornou agora um discipulador. Escreveu um livro, se converteu, e aí ele vai dizer algo aqui tremendo da parte do Senhor, se referindo ao Senhor como discipulador, instituindo, nos comissionando para ser discipulador. Ele já havia morrido, ressurreto, ficou 40 dias, e agora ele dá essa comissão, e agora o discipulador, Lucas, nos deixa o evangelho e diz assim, veja bem, Atos e Lucas, livro de Lucas, na verdade foram divididos, mas ele é um evangelho só, amém? Um livro só, quer dizer. Então ele começa dizendo, fiz o primeiro tratado, que ele está falando do evangelho, que ele já, de Lucas, o evangelho. Aí ele diz assim, fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou. Agora presta atenção. Não só a fazer, mas também a ensinar. Discipulado. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Então, tudo começa aqui. Discipulado começa aqui com a igreja, amém? Mas Jesus passou 3 anos no ministério terreno, com o seu corpo humano, pregando e ensinando e fazendo discípulos, amém?
E agora eu queria voltar para o livro de Lucas, onde nós lemos no capítulo 10, e eu quero estar lendo do versículo 38 ao 42, e nós vamos ver uma situação onde Jesus está discipulando numa casa onde ele de uma família que ele amava muito e que era amigo dele. Amém? Marta e Maria. Elas eram irmãs de Lázaro, e Jesus amava essa família e era amigo deles. Capítulo 10, versículo 38, diz assim. Os irmãos podem depois estar lendo o contexto anterior, porque aqui está dizendo, indo eles a caminho. Antes Jesus tinha pregado algo sobre o bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano, obras sociais, uma série de coisas. Então, glória a Deus, ele havia pregado isso e agora ele está indo eles no caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Eita glória! Uma mulher hospitaleira, amiga de Jesus, glória a Deus. Agora nós vamos aprender com ela, com essas duas mulheres, algumas coisas que precisamos para ser discipulado e discipular. Porque é assim que funciona. Jesus usa o discipulado, fazendo o discípulo, para que o discípulo aprenda e discipule. Então, versículo 39. Tinha esta uma irmã chamada Maria, que estava fazendo o quê? Olha, duas personalidades diferentes dentro da igreja, amém? Vamos levar para esse contexto? Para contextualizar como igreja? Dois tipos de crente. Com pensamentos e ações diferentes, atitudes diferentes, manchado pelo pecado. E Jesus está discipulando. E ele está discipulando aqui hoje. E ele sempre está discipulando na igreja. Glória a Deus. E há crente de tudo quanto é jeito. E há fariseu e saduceu. Há tudo dentro da igreja. Amém? Só que para amigos, ele tem uma maneira de falar. E para fariseu ele tem outra. Glória a Deus. Discipulado. Amém? Mas isso é ele. Não somos nós que vamos fazer isso. Amém? A gente aprende com ele o que se deve fazer. Mas tem certas coisas que só ele pode fazer. Nós vamos ver isso aqui agora. Amém? Mas a gente precisa saber como ele nos trata. Qual as oportunidades que ele nos dá. E que chance, de que maneira nós devemos aproveitá-las. Amém? Então, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Só dá para ser discípulo quando se dá ouvido à palavra. Só dá para não ser roubado pelo diabo quando se ouve a palavra e recebe aquela palavra no coração e deixa ser transformado na mente, no homem interior. Acolhei a palavra em vós implantada, pois ela é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago 5:21. Versículo 40. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nós vamos ver o que está se passando com esse tipo de crente. E se nós estivermos nessas condições, vamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e ajuda para que Ele nos ajude a ser liberto dessa praga de achar que o serviço que eu faço é melhor do que o teu. Amém? Isso é uma praga dentro da igreja. Isso é uma desgraça dentro da igreja. O que eu faço é mais importante do que o trabalho que você está fazendo. Senhor, você não está vendo isso? Discipulado. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Agora, vamos entrar no contexto desse ambiente, né? O que está acontecendo aqui e o que é? Eles estavam caminhando, né? Eu gosto de dar eu não acompanho aí, né? Coisas que está implícita na palavra. Não dá para a gente ver se a gente não cavar, se a gente não parar, pensar e meditar. Eu, meditando, eu cheguei a algumas conclusões. Por exemplo, diz o versículo 38, indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então, tinha uma aldeia, tinha várias casas, mas tinha a casa de Marta, onde Jesus costumeiramente ia lá. Eles eram amigos. E ela recebeu ele na casa dele. Agora, ele não estava sozinho. Certo? Ele estava com os discípulos. Havia 12 homens com ele. E entra nessa casa. Amém? Entra nessa casa e há uma preocupação. Por quê? Quando ele começa a falar das coisas do reino e pregar, ele estava falando uma palavra, diz a palavra que ele estava pregando, que ele estava discipulando. Amém? Ele estava fazendo aprendizes. Os discípulos vendo o que ele e ouvindo o que ele estava falando. A irmã, vai e senta aos pés de Jesus e começa a aprender, a aceitar o discipulado. A outra, preocupada com os afazeres para servir melhor a Jesus. A minha pergunta é, Jesus veio para ser servido ou para servir? Esse é um grande mal. Há muita situação dentro da igreja onde pessoas querem servir melhor a Jesus. E ela acha que servindo melhor a Jesus é tudo que é necessário para a vida dela. E ela quer servir com obras que ela acredita que são boas para discipular, para ensinar, até mesmo melhor que Jesus. Porque Jesus estava pregando a palavra do reino, falando de coisas espirituais. Mas ela estava preocupada em pregar o que é visível e necessário para o cotidiano, como se isso fosse agradar a Jesus. O pensamento estava corrompido. Jesus, com todo amor, eu não acredito que aqui, ele falou, Marta, Marta, não. Com toda certeza, é como se ele estivesse dizendo, no meu entender, Marta, Marta, presta atenção. Na igreja quem fala sou eu. Se tivesse que falar alguma coisa que repreender, eu repreenderia. Ela escolheu a melhor parte. É você que não tem entendimento, não sabe escolher.
É assim que se discipula. É assim que a igreja precisa tomar consciência do que é ser um discípulo. Primeiro é preciso ser tratado dessas coisas que fazem a gente andar preocupado e ansioso, perdendo tempo. O diagnóstico de Jesus foi certeiro. Ele falou: você está preocupado e ansiosa com muitas coisas. Como que ele teve esse diagnóstico? Por que ele tomou ele fala essa palavra no meio da pregação? Porque ele estava ensinando, fazendo discípulo. E ela vem com o seu discipulado, repreendendo Jesus publicamente, no meio dos 12. Você não se importa. Crente imaturo, cheio de mimimi, né? Você não está vendo o que eu estou fazendo, Senhor? Eu estou fazendo para o Senhor o melhor. Ela está aí parada, ouvindo que nem uma trouxa. Aí Jesus acerta, dá o diagnóstico certeiro: ó, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Esse é o teu problema. E você não consegue enxergar a melhor parte. Presta atenção. Se você prestar atenção no que eu falo, se você me der ouvido como ela está ouvindo, você vai ter discernimento para saber realmente o que é mais importante. E vai parar de me dar ordem, porque sou eu que dou ordem aqui. É assim que a igreja está. Amém? É assim que a igreja não. Veja bem. Quando a gente fala assim, a igreja, dá a impressão de que está tudo perdido. Mas há uma grande massa que não compreende isso que você está ouvindo aqui hoje. Não compreende. Não sabe o valor que tem um discipulado. Não tem a menor consciência do que seja discipulado. Vivem criando fórmulas, regras, para fazer discipulado. E o discipulado é simples demais. É só pregar o Evangelho. É só ler o Evangelho e pregar o Evangelho. O que Jesus falou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ensinando a guardar o que eu vos tenho mandado. É para fazer isso, simplesmente. Não precisa criar obras sociais. Tem o seu lugar? Claro que tem. Ela estava fazendo algo terreno, visível, bom. Jesus não censurou. Jesus não disse para ela: ó, o que você está fazendo não presta para nada. Ele não falou isso. Aliás, ele deixa por nossa conta. Aquilo que é para nós fazermos, somos nós que temos que fazer. Amém, meus irmãos? Ele não falou nada, a não ser quando ela veio pregar ao contrário, querer ensinar ele. No meio de todo mundo, repreender Jesus. Precisa ser muito... Está mesmo dormindo, viajando na maionese até umas horas. Não é verdade? Jesus ensinando e pregando e fazendo coisas, obras, e ela vai dizer para ele o que ele... Você não se importa que eu estou servindo só? Vê o meu trabalho é muito melhor do que isso aí. Jesus não censurou o trabalho dela. Qual é o problema dela aqui? É achar que aquilo que ela está fazendo é melhor do que a irmã. E que Jesus é injusto por não reconhecer. É esse o problema. Você pregar o Evangelho. Simples assim.
Então, nós vemos dois tipos de pessoas, duas irmãs com atitudes diferentes. E a nossa irmã Maria foi sortuda. Porque eu fico imaginando Maria, a Marta, e corre para lá, e corre para cá. E a Maria só, bem devagarzinho, tranquilo. E isso incomodava. Porque quando a gente ouve a palavra e é liberto, é livre, né? Você tem consciência do que Jesus está falando, você é livre. Você é livre. Mas quando você tem problema de ansiedade, preocupação, vive cheio, não consegue compreender e entender a palavra, como é que você vai ser liberto? Então só há uma alternativa. Aceitar o discipulado de Jesus. Se colocar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Então, e como é que a gente agora se assenta aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra? Como é que a gente faz isso? Ele instituiu a igreja para isso, para que haja esse tipo de pregação, para que haja ensino, revelação do alto de como devemos proceder. Como devemos proceder, não porque nós somos capazes de proceder e fazer alguma coisa boa, não. É porque a palavra revelada muda o nosso entendimento, muda o homem interior, e a gente passa a andar em novidade de vida pelo Espírito Santo. Não é regra, norma de conduta, não é isso. Era isso que a Marta queria fazer. Amém? Vamos ver uma outra situação onde Marta, veja como a libertação é algo que é difícil, o despojamento na nossa vida é difícil, irmão. Por isso Jesus diz, olha, ninguém que quer vir após mim pode fazer de qualquer maneira, ele precisa negar a si mesmo. Ele precisa negar a si mesmo, ele precisa aceitar. E isso é difícil. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma, porque é muito difícil, está entranhado na alma, no pensamento. As nossas ações e pensamentos estão contaminados. Abra no Evangelho de João e vamos ver uma outra situação da Marta tomando uma atitude. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ver agora a Marta falando algo para Jesus. Veja como que é, irmão. Se a gente não for liberto de certas coisas, a gente continua ouvindo a palavra, pois Jesus não falou para ela, Marta, 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 estás ansiosa e preocupada com muita coisa e tal. Ela ouviu essa palavra, não, amém? Ela foi transformada? Eu não acredito. Por quê? Olha o que ela vai... Deixa eu ler alguma coisa aqui no Evangelho de João, para a gente estar encerrando aqui. Evangelho de João, no capítulo 11, tá, irmãos? Diz assim, ó. O Lázaro ficou doente e tal, né? E ficou enfermo. E... Vamos ler. Versículo 11, versículo 2. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Maria era uma adoradora por excelência. Amém? Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Agora olha a palavra de Jesus. Quando Jesus ouviu isso, disse, essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a irmã dela e Lázaro. Olha que benção.
Jesus nos ama. Ele ama cada um de nós. Ele ama você, meu irmão. Ele ama a mim. O problema não está no amor de Deus que vai faltar para nós, não. O problema está em ouvir a sua palavra e deixá-la se despojar. O problema é o despojamento, né? Versículo 6. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Brincadeira. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. E aí ele dá uns ensinamentos para os discípulos. Tal. Vamos partir para o versículo 12. Versículo 11. Disse isso e continuou. Disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte. Olha o pensamento aqui. Olha o problema do pensamento contaminado. Mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. É tudo um problema, é o pensamento. Passa pelo pensamento e você vai ficando igual um tatu, não tem jeito. Versículo 17. Aliás, versículo 20 agora. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria fez o quê? A diferença de um e outro. Ficou em casa. Jesus vai vir, está tranquilo. Amém? Disse Marta a Jesus, a conversa do crente que precisa de um tratamento, de despojamento. Isso sou eu e você, amém, irmãos? Não adianta olhar para Marta e falar, é a Marta. Isso está no pensamento, no coração nosso. É tudo, o problema é com o pastor lá. O pastor está aí no fundo lá, não abriu a boca, mas ele é... Certo? É assim que funciona. Disse Marta a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A conversa como se a morte fosse algo o qual a presença de Jesus a pessoa não morre. Se Jesus estiver perto, não vai morrer. Que conversa é essa? Por um homem entrou o pecado no mundo e por causa disso a morte. Então, já era para... Né? Versículo 22. Ainda agora, porém... ela sabia. Ainda agora, porém, sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Olha o crente que sabe tudo. O crente que sabe tudo é o problema. O diagnóstico de um ansioso e preocupado é sempre aquele: eu sei. Não, eu sei. Eu sei. Não, mas Jesus está falando assim. Não, eu sei. Mas pode Jesus falar, vir corporalmente falar para ele? Não, eu sei. Meu Jesus amado. Disse Marta a Jesus: Senhor, tu tal, ainda agora por isso, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela jogou uma coisa que Jesus queria fazer no momento para o futuro. O ansioso e preocupado vive assim. O que é para fazer agora, que realmente é preciso fazer agora, ele não faz. Ele joga para o futuro. Isso aí não dá para fazer. Isso é uma coisa que só pode acontecer depois. Agora não dá. Amém? É assim que funciona. Onde que eu estou aqui? Eu sou. Aí Jesus responde. Olha só, Jesus, meu Deus, eu adoro Jesus porque é uma paciência para discipular que eu preciso, Senhor, me dá dessa graça. Você também precisa?
Você também precisa, irmão? Eu preciso tanto. Porque é uma paciência. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Ele foi até as últimas consequências para despertar fé no coração da mulher. E aí ela acordou. Jesus vai até a última consequência se você for buscar aquilo que você almeja, aquilo que você quer, o socorro de Jesus. Ele vai até as últimas consequências para salvar. Jesus quer salvar, não quer matar. O mundo quer nos matar, acabar com a gente, mas Jesus quer salvar. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto. Com essa palavra, tocou. As minhas palavras, Jesus disse, são espírito e são vida. Olha a libertação. Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou, já saiu pregando. Quando há conversão, quando se torna um discípulo, não tem jeito, tem que discipular. Não dá para ficar calado, tem que correr atrás e chamar. Olha lá. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Marta, sua irmã, em particular. Agora já não é no meio do público. Aprendeu a lição, amém? Agora já, quando eu tiver de falar alguma coisa, eu vou falar em particular, porque é assim que se age, é assim que se faz, é assim que... Amém? Então ela foi em particular e disse, o mestre está aqui e te chama. Agora, olha que gozado, versículo 29. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Agora ela vai tomar uma atitude mais ou menos parecida com a de Marta, mas só que com um coração de adorador. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, versículo 30, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam que rapidamente ela se levantara e saíra. Seguiram-na supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Olha os fariseus. O fariseu só fica vendo o resultado da desgraça. Ele quer ver o que vai acontecer. Né? 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, atitude diferente. A atitude num coração de adorador é diferente. Ela caiu aos pés dizendo, Senhor, ainda que ela disse igual a irmã, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, meu Deus, Jesus chora pelos nossos pecados. O que move o coração de Jesus não são as nossas obras. As nossas obras cheiram um trapo de imundícia. O que move o coração de Deus é um coração quebrantado, é um coração de adorador, é um coração que se humilha perante o Senhor e fala, Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu estou perdido. Eu preciso de Ti, Senhor. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente, em espírito, e perturbou-se. Perguntou ele, onde o puseste? Responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Ele não chorou por causa do pecado. É por causa do pecado que ele chorou. Não precisava ser assim. Não precisava ser dessa forma. Deus não nos criou para a morte, mas criou para a vida. Mas o pecado que está agora dentro de nós nos conduz à morte. E só Jesus pode nos ressuscitar no último dia. Amém? Eu quero encerrar com algumas aplicações.
perguntas que nós podemos fazer para que o discipulado de Jesus tenha um efeito na nossa vida. Precisamos confessar pecados, amém? Nós precisamos confessar pecado. Coisas que nós estamos... Existem mandamentos na Bíblia toda. E quando nós negligenciamos mandamentos, nós muitas vezes oramos e não recebemos porque pedimos mal. Glória a Deus, pastor. Quantos mandamentos há na Bíblia e que ninguém consegue, se não for a graça e a misericórdia do Senhor, ninguém consegue, só Jesus foi perfeito. E hoje Ele deixou a igreja para que nós tomamos consciência de algumas coisas, nas pregações que devem fazer esse trabalho de restauração, através do discipulado, haja um efeito curador na nossa alma. Então hoje algumas perguntas eu pus para mim. E eu acredito que cada um tem as suas dificuldades, não tenho dúvida disso. Ou tem alguém que não tem dificuldade nenhuma, está tudo bem. Se tiver, me ensina como fazer, porque eu tenho muitas dificuldades. Eu luto para viver aquilo que eu prego. É uma luta. Amém? Então a pergunta hoje que eu me faço é assim. Separei pelo menos 3, mas tem muito mais. Eu preciso depois ir na hora da oração, lembrar, pedir que o Senhor me lembre, para me confessar. Porque tem. Entendeu? Tem. A gente peca por pensamento, palavra e obra. E se não houver um coração contrito, humilde, se humilhar na presença do Senhor e dizer: pequei, Senhor, me ajuda, perdoa-me e me ajuda a recomeçar, me livra desse mal, me liberta em nome de Jesus. Se não fizer isso, morre dentro da igreja. Está salvo? Está. Mas é um crente que é tocável. Chega um, rouba a besta. Sai na porta, a besta é roubada. Vive desse jeito. Né? E Jesus não quer isso. Ele fala para Marta, Marta, está preocupada e ansiosa por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E não lhe será tirada. Não adianta você me pedir, porque eu não vou fazer isso. O que você está me pedindo é loucura, é imbecilidade, porque ninguém pode tirar. E eu não vou tirar a bênção de uma pessoa que está ouvindo a palavra. É por isso que Jesus diz: não lhe será tirado, não vai ser, eu não vou tirar, eu não posso atender o seu pedido. Você não sabe o que está pedindo. Né? Então, eu quero encerrar com algumas perguntas que eu faço para mim mesmo. Qual a minha real motivação para servir? Amém? Qual a minha motivação para servir na igreja? Chegar diante do Senhor, Deus vai falar, Deus fala na nossa consciência. Opa, essa motivação aqui não está legal. Tenho assumido um compromisso de acolher com mansidão a palavra, conforme diz Tiago 1:21? Eu tenho assumido esse compromisso? É a pergunta que eu tenho que fazer. Eu estou dando ouvido à palavra do Senhor? Se Ele diz: acolhei a palavra em vós implantada, pois ela é poderosa para salvar as vossas almas. Eu não obedeço esse mandamento. A palavra vem, eu não vou para o culto, não vou, oro, não oro, acordo, tem dia que eu oro, tem dia que eu não oro. Certo? Discipulado. Tenho perdido meu tempo pensando ou cuidando da vida dos outros? Discipulado é isso. Eu tenho feito isso? Está pensando besteira, andando pelo que vê, uma dificuldade no irmão, um problema, e lá pensando, Senhor, eu vou orar. Aí eu vou orar, queima, torra, mata. Jesus não vai fazer isso.
Amém? Então, são perguntas que eu me faço. E eu encerro com 1 Pedro, capítulo 5. Não precisa abrir, só vou encerrar com essa palavra, para que nós meditemos e saiamos daqui com o entendimento desse discipulado de Jesus, né? 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, portanto, mandamento, é um discipulado, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Jesus quer exaltar o crente, Ele não quer que o crente viva debaixo de um jugo, sofrendo, ansioso, cheio de problema. Ele chamou para ser diferente do mundo. Isso é o mundo que está assim. É o mundo que vive na correria, o sistema. O sistema que obriga você a correr, não dá tempo para nada, tal. Não, mas não é assim. Isso é o mundo. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, reconheça que é pecador e pede ajuda, busca sabedoria, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda, não é uma só não, é toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você compreendeu, dá um glória a Deus bem alto. Eu encerro aqui, pastor. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Só Ele pode fazer discípulo. Aleluia.